Alô, amigos do canal ASA, meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando com vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com um comentário de algumas notícias de aviação da semana. Então vamos aqui começar com a primeira notícia. Foi aprovado pelo Senado a PL 13/2022, que altera as regras do transporte aéreo para animais domésticos. Os animais poderão ser transportados na cabine com o passageiro ou no porão de carga, dependendo do peso do animal, como já se faz muitas vezes. Os cães-guias continuam com o direito de voar ao lado do tutor. Uma coisa interessante é que o texto original da Câmara estabelecia que aeroportos com movimentação superior a 600 mil passageiros por ano seriam obrigados a ter veterinário responsável. Mas a relatora, muito bem, retirou essa norma, argumentando de ser uma medida exagerada. Muitas vezes, querer interferir na aviação, existe esse tipo de exagero. As novas normas obrigam as empresas a oferecerem esse serviço, porque antes a ANAC deixava para as empresas decidirem se ofereciam o serviço e as especificações técnicas para o transporte, muitas vezes seguindo especificações da IATA. Isso é uma coisa que já se faz há vários anos e funciona muito bem. A nova lei será regulamentada pela ANAC, que definirá os requisitos de segurança, padrões de acomodação, rastreamento e normas sanitárias. A norma deverá permitir que as empresas estabeleçam horários e dias específicos para voos mais adaptados para o transporte aéreo de cães e gatos. Devemos lembrar, por exemplo, você não pode transportar animais quando você tem gelo seco no avião, porque o gelo seco tira o oxigênio. Existem várias restrições quando você transporta animais, por exemplo. Então, existem também limitações técnicas em como você embarca esses animais. E a relatora lembrou do caso da cadela Pandora, que ficou perdida por 45 dias, e do cão Joca, que foi transportado para o destino errado e provavelmente pode ter afetado, o cachorro acabou falecendo. E muitas dessas leis, muitas vezes, elas chovem no molhado, porque já existe um órgão criado para cuidar disso, que é a ANAC. Por algum motivo, o legislador achou que a ANAC não dava conta do recado e tentam fazer uma lei. Esse é o problema com excesso de legislação. Eu até brinco, um dia vai ter legislação até para ser simpático, né? Então eu sou um pouco contra excesso de legislação. Já tem um órgão que cuida disso, já tem estudos sobre isso, já tem regras internacionais, mas infelizmente muitos legisladores não conhecem isso e acabam fazendo esse excesso de leis que engessam às vezes o sistema, né? Boa intenção, mas às vezes da maneira errada. E como eu já disse, a IATA tem vários anos, o LAR é o Live Animals Regulations, tudo especificado ali, né? E lembrando que muitos animais são transportados, até baleia, já são transportados em aviões, né? E já existe toda essa tecnologia, cavalos, gado, muito comum. Então o sistema funciona bem. Agora, uma coisa interessante, né? Uma aeronave ATR-600 da Voipes foi devolvida ao dono e já está na Inglaterra, onde passará por extensiva manutenção. Esta semana, uma outra aeronave, uma ATR-72-600, também deverá seguir para devolução. Então, o que está acontecendo com a Voipes? A empresa está com operações suspensas, perdeu o contrato de codeshare com a Latam, demitiu funcionários, está tendo seu caso de recuperação judicial analisado, ainda está analisado. Deverá perder seus slots em Congonhas, se não retomar suas operações no aeroporto nas próximas 2 semanas até dia 11 de maio. Acumula 429 milhões de reais em dívida, perdeu uma causa na justiça de 35 milhões de reais para a Latam, está com a confiabilidade operacional investigada por causa do acidente que matou 62 pessoas. Então, tem que ver se essa recuperação judicial é recuperação ou realmente é um final. É isso que tem que ver. Nem sempre recuperação judicial recupera. Algumas recuperações judiciais aqui, na verdade, são para ajudar no processo de falência e fechamento da empresa. Então temos essas duas opções, né? Ou ela fecha ou ela se recupera, mas baseado nas informações que a gente tem, está muito difícil. E a gente torce pelos funcionários, torce pelos nossos amigos, mas é uma situação muito difícil aí para acompanhar aí nas próximas semanas e ver o que vai acontecer. Coloque a sua opinião, o que que você acha, baseado em todas as informações que eu passei aí, o que você acha da Voipes. E como eu já disse, né,
A Total Linhas Aéreas já está de olho nesses slots de Congonhas aí. Agora, uma da Azul Linhas Aéreas, que registrou um aumento de 9,38% no transporte de passageiros no primeiro trimestre, em relação ao mesmo período no ano passado. E a Azul tem vários pontos positivos. Um é que eliminou 11 bilhões de reais em dívida, está buscando rentabilidade, tem uma possível fusão com o Gol para trazer sinergias e economia de escala, né? Você aumenta a sua operação, você consegue um custo operacional menor por unidade, né? Economias de escala. Ela captou 1,66 bilhões em oferta de ações e tem uma malha regional muito boa, que é muito rentável no Brasil. O único ponto negativo aqui que eu estou querendo comentar é que ela não convenceu o mercado de ações, com as ações caindo 69,3% nos últimos 6 meses. Então, eu acredito que os executivos da Azul têm feito o que é possível fazer, mas por algum motivo o mercado de capitais e os analistas veem essa dívida e eles entendem as dificuldades de fazer negócio no Brasil, lidar com dólar, não ter as coisas previsíveis, custo de combustível. Então, esse é o problema do ambiente de negócios no Brasil. Às vezes você pode fazer o seu melhor, e às vezes o melhor, às vezes não é o suficiente. Então, vamos ver o que acontece e torcer para que tudo dê certo. E agora convencer o mercado de ações que essas medidas vão ajudar a empresa. Agora, uma da Latam, né? A Latam Brasil, lidera o mercado doméstico de passageiros com 38% do mercado. A Gol está com 31% do mercado e a Azul com 30,7%. No mercado internacional, a Latam tem uma participação de 21% do mercado. A Latam está operando a maior malha da sua história, operando para 54 aeroportos no Brasil. E uma coisa que eu gosto muito da Latam, depois é, esse arranjo com a Delta, né, é que ela está oferecendo várias conexões muito boas. Essa é uma vantagem que ela tem, porque a Delta tem muitas conexões. Você perde um voo, às vezes existem 4, 5 voos no mesmo dia. Um amigo meu conectou outro dia aqui, e tinha mais ou menos 2 horas e meia de conexão. Tudo foi bem, a imigração, mala, tudo muito rápido. Ele conseguiu chegar no outro voo tranquilo. Mas você vê, se dá um atraso, ele teria mais 4, 5 opções de voos aqui. Então isso é muito importante. Já tem uma outra empresa que ela tem acordo com uma outra que às vezes você opera voo de dia, você chega à tarde, só tem um voo para conectar. Dá um pequeno atraso, você perde sua conexão só no dia seguinte. Então, essa é uma dificuldade, muito importante pensar nisso. Só para vocês terem uma ideia da frota da Latam Brasil, single aisle, eu calculei aqui 142 aeronaves, da linha Airbus 321, 319, 320, NEO e o SEAL. Ela tem 10 Boeing 777-300ER Extended Range e ela tem um Boeing 787-9. Interessante também que o canal Asa tem o episódio 549, que é um voo na cabine do Boeing 787 da Latam, e o episódio 423 também fala sobre a operação do Boeing 787-9 aí no Brasil. Então, muito bem, indo muito bem a Latam aí. Então vamos para o próximo, né? Uma notícia um pouco mais internacional e nacional ao mesmo tempo. A Suécia firmou um acordo para avançar na aquisição de aeronaves táticas C-390 da Embraer. A parceria envolve a Áustria e os Países Baixos. O acordo seria para a compra de 13 aeronaves, sendo 4 para a Áustria e 5 para a Holanda. A ideia é que a compra em conjunto diminua os preços e acelere as entregas. Esses países atualmente operam o Lockheed Martin 130 Hércules, que é um avião bem antigo, e a Embraer também enviou uma delegação para o Marrocos para vender o KC-390 e promover também os jatos E2 com a Royal Air Maroc, que já tem 4 modelos do E1. Então, provavelmente vão fazer alguma oferta para que eles melhorem a frota com o modelo E2 agora. E só para explicar, eu falei C390 e é C390, que é a versão padrão. O C390 é a versão padrão, C390 Millennium, que ela faz transporte, busca e salvamento, combate incêndio, e o KC390 é a versão para refueling, para reabastecimento de caças no ar,
ou de outras aeronaves no ar. Então, essa é a diferença do C-390 e o KC-390 Millennium. E é bom lembrar também que o Brasil comprou 36 Gripen dos suecos, então já está na hora aí de retribuir o favor. Uma coisa que é muito interessante do C-390 e do KC-390 é que por um período de mais ou menos uns 6 meses, até a Boeing tentou participar do projeto. Então, esse avião era muito bem visto pelo pessoal da Boeing e tem muito potencial, e principalmente para substituir os aviões antigos que fazem isso, né? Que é o Hércules, o mais famoso deles. Então vamos ver aí, muito bem para a Embraer. Agora, de algumas horas atrás, né, os aeroportos na Espanha e Portugal sofreram um apagão que também afetou outras áreas como transporte público e até hospitais. Em alguns lugares, o apagão chegou a durar até 7 horas. Mais de 200 voos foram cancelados só em Lisboa. Voos também foram cancelados em Porto, Madrid e Barcelona. Um dos problemas é a dificuldade dos passageiros e tripulantes até para chegar no aeroporto. Em Madrid, as chegadas estavam atrasadas em até 38 minutos, as saídas até 34 minutos. A TAP chegou a pedir para que os passageiros não fossem no aeroporto de Lisboa. Isso provavelmente vai levar vários dias para voltar ao normal. Eu, pessoalmente, já presenciei uma queda de energia aqui por 11 horas no aeroporto mais movimentado do mundo. Eu vi um caos que eu nunca tinha visto, as pessoas dormindo no chão, dormindo nas esteiras de bagagem, não tinha lugar para comprar comida, não tinha celular, porque as torres não estavam funcionando. Pude presenciar isso. Levou 4, 5 dias para a situação voltar ao normal. Muitos aviões alternaram para outros aeroportos. Os pontes de embarque não estavam funcionando, não estava funcionando nada. E muitos aviões alternaram para outros aeroportos e a tripulação regulamenta, ela tem um limite de horas. Pousa em outro lugar, a tripulação, olha, eu não vou poder mais operar esse voo. E às vezes leva 1, 2 dias para mandar uma tripulação, trazer aquele avião de volta. Então vão levar provavelmente alguns dias para resolver esse problema aí, e muitas pessoas vão ter que achar outros voos, e isso gera um efeito dominó também, né? Provavelmente afeta a Europa toda, por essa falta de voos aí. Então vamos acompanhar nos próximos dias aí e até também saber o motivo, ninguém sabe o motivo dessa queda de energia, mas é uma coisa para se pensar no Brasil, que eu já falei aqui. Será que os nossos aeroportos estão bem protegidos dessas quedas de energia? Se tem geradores? E quais são os pontos fracos nos nossos aeroportos, né? Precisamos pensar nessas coisas aqui. Então, quando acontecem essas coisas, é bom refletir e ver o que a gente pode melhorar no Brasil, né? Agora, também uma internacional e da área de fabricantes, a Airbus anunciou um acordo para comprar várias áreas industriais da Spirit AeroSystems para garantir a continuidade no fornecimento de partes para suas aeronaves. A Spirit AeroSystems é uma empresa americana que fabrica estruturas de aviões comerciais. Uma coisa interessante que é a fuselagem e o plug da porta daquele avião da Alaska que se soltaram foram fabricados pela Spirit AeroSystems. A empresa estava passando por problemas financeiros e para assegurar o suprimento de fuselagens, a Boeing comprou grande parte da empresa e o resto foi absorvido pela Airbus. Essa compra da Airbus inclui a fábrica na Carolina do Sul, que faz a fuselagem do A350, uma fábrica em Nazaire, na França, uma fábrica no Marrocos e uma fábrica na Irlanda do Norte. Então, isso é uma coisa muito importante na indústria de aviação, é a cadeia de suprimentos. Então, você precisa cuidar daqueles seus fornecedores. Recentemente, a Embraer deu uma recepção de reconhecimento de seus melhores fornecedores, que estão aí há muito tempo aí. Então, muito importante, a Boeing e a Airbus estão garantindo que essa empresa continuará fornecendo as partes que eles precisam para os aviões. Agora, uma geral aqui da aviação aqui nos Estados Unidos, né? Porque, de certa maneira, se a aviação aqui vai bem ou mal, afeta o mundo todo, porque o americano viaja muito. Então, o primeiro trimestre de 2025 mostrou um desempenho misto das empresas aéreas americanas. Umas ganharam e outras perderam. A United teve um lucro de pre-tax de 478 milhões de dólares, a Delta teve um lucro pre-tax de 320 milhões de dólares e a Southwest perdeu 149 milhões, está passando aí num processo de reestruturação.
uma empresa de investimento praticamente assumiu a Southwest. Não começou muito bem, com uma perda de 149 milhões. A American Airlines perdeu 473 milhões de dólares. A Alaska, que se juntou com a Hawaiian, perdeu 95 milhões no primeiro trimestre. E o interessante é que todas as empresas tiveram uma receita, eles arrecadaram bastante, mas quando você põe os custos e outras coisas, acabam perdendo esse lucro, que vem de uma alta receita. Durante o trimestre, a demanda foi diminuindo, e agora em março, principalmente com toda essa crise de trade, international trade, né, pode ter afetado isso. E o problema agora é ver como as dificuldades do comércio exterior podem afetar o período de férias, aí, de junho a agosto. Várias empresas já estão diminuindo as suas expectativas de passageiros agora para o verão americano, né? A American Airlines, uma coisa interessante, ela estimou que o acidente de Washington custou mais de 200 milhões de dólares em vendas, né? Isso afeta psicologicamente o consumidor. Então, como eu já falei, a ênfase agora nos Estados Unidos das empresas aéreas é controlar os custos e diminuir as dívidas. Então, muitas empresas estão usando uma boa parte do dinheiro que entra para reduzir dívidas, que juro composto corrói bem o dinheiro da empresa. Então, vamos ver agora aí se até o que acontece nas empresas americanas, se de algum jeito pode afetar o Brasil, né? Diminuindo, às vezes, viagens corporativas para o Brasil, às vezes diminuindo turistas também, né? E tem que lembrar que no Brasil não é só brasileiro que voa em voo doméstico, né? Muitos desses estrangeiros acabam indo para outros destinos usando os voos domésticos no Brasil. Então vamos ver como essa crise aí do mercado internacional pode afetar mais a aviação aí. Mas a princípio as empresas americanas já estão se prevenindo para um verão mais fraco do que esperado. Não totalmente fraco, mas um pouco menos do que eles haviam estimado. Então, esses são os comentários da semana. Assine o canal Asa, recomende para os amigos. Eu lembro que são mais de 580 episódios sobre aeroportos, investigação de acidentes, notícias, entrevista, voo no cockpit, tá? Então, se puder recomendar para os seus amigos. E muito importante, deixe os seus comentários. Você tem informações adicionais, você tem coisas que a gente às vezes esqueceu de falar. Colabore aqui, dê sua opinião, é muito importante. E importante também para as outras pessoas que leem os comentários. Você pode nos ajudar aqui. Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Obrigado.